E tudo isso, eu acho que leva para a gente para um fator super importante que as pessoas não dão atenção na vaquejada. Essa é a chave. Se você quiser evoluir na vaquejada, para mim isso é o fator mais importante. Então, acho que é a hora mais importante desse vídeo que eu estou falando. Vaquejada tem diversas situações e é um esporte com uma velocidade muito rápida e cheia de detalhe. Então, se tem muitos atos, muitas coisas para fazer num curto espaço de tempo, bora lá. Bem-vindo ao Papo Vaqueiro, e aqui a gente fala de estratégias para vaqueiros aspirantes chegarem a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E geralmente a gente fala um pouco fora da caixinha mesmo, é meio que um mundo paralelo que eu chamo das vaquejadas, porque primeiro, na minha crença que todo mundo pode evoluir, né, na vaquejada, que tem estratégia, tem técnica e tem metodologia para você evoluir na vaquejada. Então por isso que eu penso assim. E seguindo mais adiante, Frank, cara, eu queria até falar isso para você, Dr. Frank Daniel. Toda vez que eu desanimo em qualquer coisa, eu vejo a mensagem que você mandou para mim, cara. E para mim o seu depoimento foi uma das coisas que me motiva até hoje, continuar esse trabalho, sem dúvida nenhuma. E eu queria falar isso para você um dia. Então, aproveitando para falar hoje. Então, beleza. Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas esquecem ou desprezam, e eu acho que é importantíssimo para a vaquejada. Então a gente vai começar com o seguinte. Talvez, depois de uma vaquejada e depois que aconteceu alguma coisa numa vaquejada que não foi boa para você, eu até esqueci de tirar a óculos. Pois é, cara, o seu depoimento tá aqui. Se eu ficar meio ruim, eu sei que eu tenho um print dele e eu vou lá. Então, se você perdeu uma vaquejada, algo não foi bom na vaquejada, e a tendência é que se você tá lembrando, por exemplo, desse caso e etc., dessa ocasião que você perdeu um boi, e você provavelmente vai pensar o que você deveria ter feito, o que é normal, né? Você perdeu um boi e tal, e você vai dizer, mas se eu tivesse feito isso ou aquilo, talvez tivesse dado certo, né? E é normal a gente pensar isso. Se eu talvez tivesse tirado no cavalo um pouquinho antes, num boi que passou, sei lá, passou pro segundo carro, ou se tivesse esperado só meio segundo, um boi queimou o primeiro carro, enfim, talvez tivesse dado certo. E tudo isso, eu acho que leva pra gente para um fator super importante que as pessoas não dão atenção na vaquejada, que é o nosso tempo de reação. E o que é o tempo de reação? É o quão rápido a gente vai reagir para uma determinada situação. E tem muita gente que meio que confunde, às vezes, o tempo de reação com o reflexo, né? Reflexo, geralmente, é uma reação que não passa pela nossa cabeça, é algo que é instintivo, pela... vai pela às vezes eu mexo eu mixo meu inglês com o meu português. Mas fica aqui comigo, só tem dia que tá pior. Mas, às vezes, não, como o tempo de reação é algo que sempre vai por aqui e é algo, vamos dizer assim, voluntário, o reflexo não. E não sei se alguém já foi no ortopedista, etc., ou já foi em médico, acho que quando a gente é pequeno, às vezes o médico pegava um martelinho lá, ou se, até se alguém bater embaixo do seu joelho, o seu joelho vai meio que dar um chute, involuntariamente. E isso é o nosso reflexo, né? Mas o nosso tempo de reação é algo que a gente faz conscientemente para responder a um estímulo externo. Então, nosso tempo de reação tem 2 tipos do tipo de reação que a gente pode ter, né? A gente pode ter o mental, que é quando a gente reage para alguma coisa que a gente percebe. Então, a gente percebeu alguma coisa e aí o nosso cérebro vai ligar lá
através do nosso sistema nervoso e etc., vai mandar algum, coisa assim, algum comando para o nosso corpo reagir a esse estímulo. E a gente também tem o tempo de reação físico, né? Que é realmente o tempo de reação mental é mais essa questão de perceber, e o tempo de reação físico é a minha resposta, ou quando eu respondo, né? Aquele estímulo externo. Então, eu tenho um tempo de reação, que vai ter esses dois tipos mentais e físicos. Então, eu percebo e depois eu vou responder de alguma forma. E a maioria das vezes, talvez, quando a gente perdeu um boi por uma fração de segundo ou por algo muito... que talvez foi assim, quase que você botou boi, geralmente foi uma decisão que ou não foi tomada a tempo, né? O seu tempo de reação não foi tão rápido, ou foi talvez não melhor, não foi a melhor reação que você poderia ter naquela situação, né? E por que danada a gente vai falar de tempo de reação? BK Tubarão. Eu sou engenheiro eletricista, BK Tubarão. Sou engenheiro eletricista, tenho um mestrado em gerente, mestrado não, MBA em gerenciamento de projetos, e tenho uns certificados de programação para games. Pois o currículo, né? E por que é importante a gente falar de tempo de reação na vaquejada, ou falar tempo de reação em esporte no geral, né? Primeiro, se a gente aprofundar, ou vamos dizer assim, for direto para a vaquejada dentro do esporte, a gente vai ver que tem a questão da velocidade. Tenho sim, eu tenho os próprios cavalos, mas eu crio com meu pai, na verdade meu pai que me ajuda bastante. Então, o tempo de reação, eu falo, a gente fala dele, ou a gente deve dar importância a ele, principalmente pela velocidade da vaquejada. Então, se você até cronometrar a vaquejada, você vai ver que, dependendo do boi, dependendo da pista, você pode ter até carreiras de 6, enfim, pode ser bem, muito maior, mas você vai ter de 6, 7 segundos, 8 segundos. Então é um tempo muito curto para que você faça muitas coisas, né? 6, 7, 8 segundos para você sair, correr um boi e deixar um boi entre as duas faixas. Então é muito rápido. Então você pode ver, às vezes tem umas pistas mais curtas, umas pistas menos forradas, com uma boiada forte. Vai ser muito rápido. Então, toda essa velocidade, sem dúvida nenhuma, nos mostra, nos induz a pensar nesse tempo de reação. O qual é necessário, o qual é importante eu reagir cada vez mais rápido. E isso também é ligado aos detalhes, né? O tempo de reação é algo que acontece muito rápido. E como eu falo para vocês na vaquejada, o zero da vaquejada está nos detalhes, né? Então, como eu falei para vocês sobre até um vídeo que fala aqui, cara, para você chegar num bonzinho ou bom o suficiente, 80% das pessoas que fazem alguma coisa conseguem chegar. E para você passar dessa grande média, é você ter treinos deliberados, ou pode dizer assim, ir para detalhes, porque quanto mais você, pode dizer assim, administra, ou você lidar melhor com esses detalhes, mais chances são de você ter uma melhor performance, melhores resultados. E se dependendo do que você faz, na vaquejada não deixa de ser verdade. Porque a vaquejada o pessoal chama split second aqui, são coisas que podem ser decididas em menos de um segundo, no geral, a maioria das vezes. Então, um segundo pode tanto, uma decisão em um determinado segundo pode tanto lhe ajudar a, vamos dizer assim, botar o boi, como pode fazer com que você perca, né? Então, essa é a grande importância da gente melhorar o nosso tempo de reação
E o nosso tempo de reação seria, bom, para quem está chegando agora, né? A gente pode ter a percepção desse tempo de reação, e a nossa resposta ou reação seria nosso tempo de reação físico, né? Que o tempo de reação, vamos dizer assim, um dos grandes sensores nossos, principalmente na vaquejada, vai ser os olhos, né? A gente vai ter essa entrada por aqui, a gente vai tomar uma decisão no nosso cérebro e vai mandar para o nosso corpo. E aí, quando eu falei isso para algumas pessoas, e para quem está, enfim, na mentoria, meu aluno, etc., as pessoas até perguntaram, mas qual seria o melhor momento de eu começar a pensar nisso, né? E, na verdade, eu estou falando desse termo, que talvez não seja um termo que esteja tão, assim, evidente para vocês talvez nunca ouviram falar sobre isso na vaquejada, mas o tempo de reação é algo que a gente está praticando a todo tempo que a gente está correndo um boi, a todo tempo que a gente está montando um cavalo e etc. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, é só um termo para a gente ter cada vez mais domínio das situações que acontecem numa corrida de boi. E o melhor momento para eu começar a dar atenção a isso, de certa forma, é ontem, né? Igual aquela história. Qual é o melhor momento de plantar uma árvore há 20 anos atrás? Então, eu devo sim começar a prestar atenção nisso. Começar, primeiro, agora eu acho que vocês estão tendo a consciência disso, né? Então, vamos dizer assim, você tendo essa consciência, você pode começar a prestar atenção e logo mais eu vou passar para vocês, para mim, uma das coisas que é chave, que você pode colocar em prática hoje ou amanhã. E que para mim, eu acho que é uma chave, um dos fatores que vai fazer você melhorar, vamos dizer assim, qualquer coisa que você quiser levar mais a fundo na vaquejada. E, consequentemente, por isso que eu coloquei no título, vai levar você a tender a ganhar mais. Então, já a gente vai chegar lá, o que eu vou passar para vocês de o que é que vocês devem fazer, que vai realmente ajudar a melhorar o seu tempo de reação e vai ajudar você a ter esse entendimento melhor da vaquejada. E, para isso, se você procurar sobre tempo de reação e etc., tem vários artigos bem legais, estudos, né, pesquisas, que foram feitas com diversos esportes. E eu li 2, e os 2 que eu li falam muito da importância que teve, independente de ser homem, mulher, idade, todos os trabalhos que tiveram de treinamento para o tempo de reação teve um resultado efetivo, no geral, naquele esporte. Então, você pode fazer exercícios cognitivos, isso é uma das, vamos dizer assim, é uma das formas de vocês treinarem o seu tempo de reação. O que seria esse exercício cognitivo? Exercício cognitivo geralmente pode ser até jogos, vamos dizer assim, que você tem que apertar de um lado de outro para, por exemplo, sei lá, estourar uma bola, ou você tem que apertar num ponto ou outro do seu celular, do seu tablet, treinando o seu cérebro para reagir cada vez mais rápido para um estímulo. Então, no geral, isso vai te dar mais tempo de reação na sua mente. Então, vai melhorar o geral, né? Eu acredito, e enfim, e tem pesquisa sobre isso, que uma das grandes formas de você melhorar o seu tempo de reação é sim você criar hábitos. Por quê? Hábitos geralmente são coisas automáticas. Então você não pensa, né? Meio que você tem uma certa situação e você reage para aquilo. Então, tem gente que tem hábito. Se você for pensar, você olha uma pessoa correndo e você vê que tem pessoas que, por exemplo, tiram o pé do loro, do pé de apoio do loro para sair. E aquilo é um hábito. É uma coisa que ele provavelmente faz inconscientemente. Então, a melhor forma de você ter esse tempo de ação cada vez mais rápido para diversas situações, primeiro, sem dúvida nenhuma, você tem que ter uma ideia
clara de quais são as situações que você tem na vaquejada, lógico, né? Quais são todos os cenários. E aí você pode criar hábitos que vão ser baseados em gatilhos, de acordo com as situações. Então você tem tais situações, você vai ter o gatilho, que é o pontapé, que é o pontapé para você fazer tal coisa. E depois desse pontapé, você vai ter uma rotina que você executa. Geralmente, esse é um ciclo se você pensar num hábito. O hábito você sempre tem um gatilho, que seria um pontapé, né? E aí você tem uma rotina, e geralmente você tem uma recompensa, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, né? De um hábito todo. Mas hábitos geralmente é assim. E hábito geralmente é criado de uma coisa que foi repetida várias vezes. E, por exemplo, eu dei o exemplo de ter pessoas que soltam esse pé de apoio, que talvez não seja tão beneficial, né? Mas tem pessoas que derrubam o boi, mas, enfim, eu não quero questionar isso. Mas provavelmente é porque, de certa forma, eles conseguiram ter, vamos dizer assim, alguma vez eles tiraram e se sentiram mais seguro, e aí meio que isso é a recompensa dele, e aí ele começou a fazer isso, e depois que ele se habituou, realmente ficou automático, é muito difícil ele mudar isso. Então, beleza. Para mim, o hábito é a melhor maneira de você trabalhar isso, mas o exercício cognitivo que eu falei, até queria reforçar aqui, o exercício cognitivo é algo que vai ajudar muito, porque se você for ver, na verdade, a maioria dos esportes, e é um negócio legal, porque você melhora o tempo de reação, não é só vaquejada, se você fizer exercício cognitivo, vai ser um benefício para a sua vida, né? Então, se você tiver exercício cognitivo, se tem gente que gosta de jogar algum jogozinho, tem jogo celular que trabalha isso, tem jogos de ação que precisa de uma decisão muito rápida, mais rápida do que o normal, no geral vai trabalhar essa sua cognição para tomar uma decisão mais rápido. Então você vai ver alguma coisa e você vai ter que agir cada vez mais rápido. Isso é, de certa forma, um treino. Então, as pessoas recomendam muito jogos de ação que tem uma grande velocidade. Então, tem até um dos artigos que recomenda FIFA. Eles falam que FIFA precisa de uma reação muito grande, tem diversas situações, tem Forza, que é um jogo de carro de ação, e todos eles podem, de certa forma, ajudar nesse processo cognitivo, que seria um benefício geral. Né? E agora eu vou falar para vocês, para mim, essa na minha humilde opinião, hábitos, manigas, costumes, até fé. Se acreditamos, tem que fazer. Pois é. Um dos grandes problemas que as pessoas têm no treino, no geral, na vaquejada, e para mim, essa é a chave. Se você quiser evoluir na vaquejada, para mim isso é o fator mais importante. Então, acho que é a hora mais importante desse vídeo que eu tô falando. Quando você for treinar qualquer coisa na vaquejada, você tem que treinar de forma devagar. Qualquer coisa que você for fazer. Por quê? Um tempo de reação é um processo que vai, por exemplo, vai ter esse gatilho, vai vir na sua mente, e aí você vai reagir, vai ter a resposta física, né? Você vai fazer uma coisa, você sabe que tem que fazer aquilo, e aí você vai ter uma resposta física. Para que você possa repetir aquilo mais tarde, é necessário que esse caminho ou essa associação seja feita. E por que eu estou falando isso? Eu tenho vários mentorandos, pessoas que participam de mentoria comigo, e tenho alunos. E a maioria das pessoas que vão praticar alguma coisa na vaquejada, algum exercício, elas querem fazer numa velocidade enorme. Eu não sei porquê. Eu não sei o porquê disso, mas acontece com 95% das pessoas que começam a fazer algum
exercício prático ou alguma coisa que ela quer melhorar de habilidade na vaquejada. E aí as pessoas, por exemplo, vai sair de cela. Cara, parece que ela tem um boi ali correndo com 1.000 km, parece que o carro dela vai sair. Ela não vai fazer o exercício passo a passo e devagar. Ela faz o exercício na velocidade maior do mundo. E se ela não fizer o exercício devagar, para ela ter, vamos dizer assim, de certa forma, fazer essa conexão e criar esse hábito, ela provavelmente não vai efetivar, não vai ter a consciência corporal do que ela está fazendo para uma determinada resposta. E tem uma das alunas que, para mim, ela passa a volta melhor que até os alunos e etc. E foi muito interessante. Nossa, aí, Jordão, tá vendo? A Bárbara, posso até citar, porque é algo positivo, eu tenho certeza que ela, se estivesse aqui, ela até gostaria de ouvir. A Bárbara, ela começou a treinar, passar a volta, por exemplo, e ela fazia numa velocidade maior do mundo. Muito, muito rápido. E aí, enfim, no acompanhamento, foi um dos primeiros pontos que eu falei para ela, não, faça lento. Tente criar o hábito, tente associar, tente saber o que é que você está movendo, o que é que você deve mover, e fazendo devagar você vai criar essa associação. E ela teve uma resposta muito, muito rápida. E melhorou muito. E dá gosto de você ver ela passando a volta. Porque você vê que é algo fluido, é algo que é natural, é algo que ela dominou naquilo. E vaquejadas são várias ações, né? A gente sabe que são várias ações. E se você não dominar, não fazer consciência, a sua chance de você ter um resultado é muito menor. E quando eu aprendo a fazer, quando eu sei o que é preciso, por exemplo, mover, mexer para fazer, e quando eu domino, o meu tempo de reação para fazer aquilo é muito mais rápido. Então, é meio que contraintuitivo, porque você, beleza, talvez eu tenha que passar uma volta muito mais rápido, passar a volta do rabo do boi. Yes. Sim, talvez você tenha que passar, né? Mas para você aprender a passar, você tem que fazer lento. Fazer bem lento. Porque depois que você aprender qual é o movimento certo, com o que é que você deve mexer no braço, como é que você deve mexer no braço, como é que você deve mexer o seu antebraço, a sua mão, vai ficar muito mais fácil. E você vê que tá ok, que tá dominado, que fica fácil. Quando você vê aquilo e parece fácil, e você vê que é um movimento fluido, não tem, tipo, não tem parado, não tem certa falta de confiança naquilo. É visível. É visível quando você vê alguém falando ou fazendo algo de forma com confiança, com domínio. Então, para quem está nessa live hoje, para qualquer coisa que se for fazer para vaquejada, tente fazer lento. Aí daí você vai dizer, mas como é que eu vou fazer treinar alguma coisa lento para vaquejada? Aí a gente vai para outra coisa, que é o quê? É os treinos alternativos. Né? Se eu quiser treinar, repetir, primeiro que lógico que tudo que for criar um hábito, eu tenho que fazer lento, mas eu tenho que repetir muito. Não tem almoço de graça, né? Não adianta eu querer melhorar alguma coisa e ficar no sofá e achar que vou melhorar. Então, se eu tenho que fazer algo lento, e eu tenho que fazer lento para eu poder dominar aquilo, eu tenho que procurar formas alternativas. Então, tem que ser treinos alternativos, né? Com treinos alternativos, eu vou ter situações favoráveis para eu realmente fazer o meu treino, para que eu aprenda, para que eu domine aquilo que eu estou treinando na vaquejada. E às vezes você vai estar treinando coisas pequenas, sim, detalhes, se você quiser. Boa noite, mamãe. Se você quiser ir mais longe, sem dúvida nenhuma. Então, se vocês podem pegar, para quem está no YouTube, está escrito aí para vocês,
Vocês querem pegar uma super lição hoje? Faço as coisas lentas. Para eu fazer coisas lentas, eu preciso de treino alternativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que você diga, mas eu vou treinar passar a volta correndo boi, porque é o mais próximo da realidade. E a volta eu sei que é até um negócio meio polêmico, né? Que todo mundo diz, ixi, eu sei fazer a volta. Aí quando eu ia para o Brasil, quando eu fui para o Brasil, que eu estava observando, 90% das pessoas não escorrem uma volta no rabo do boi, no protetor, não aproveita o protetor. 90%. Do jeito que o esteira dá, meu amigo, o caboclo é passa a volta. Mas se você quer treinar passar a volta, você acha que talvez a melhor forma de treinar passar a volta, por exemplo, é você correndo boi? Primeiro, a repetição vai ser muito pouca. Você teria que ter muito cavalo para repetir passar uma volta e muito boi, para poder, de certa forma, repetir esse movimento várias vezes. Como é que você vai fazer isso de forma lenta para que você crie hábitos, crie caminhos, que você faça isso de forma consciente? É muito difícil. E aí, na verdade, E aí, Cássio, tudo bom? E aí você não vai realmente aprender, dominar aquilo. Não vai. Mas quando você domina vamos dizer assim, num ambiente que te dá mais condição de treinar aquilo especificamente, de ter consciência de como fazer aquilo, aí você pode integrar isso na carreira de boi. E por que eu estou falando integrar? Porque depois que você aprende com consciência, a carreira de boi vai exigir que você faça muitas coisas em paralelo. E aí, você vai ter que treinar também com a carreira de boi. Mas você aprendeu como é que faz. Você criou os seus caminhos que vem da sua cabeça que vai reagir para o seu corpo. Vai ter a resposta. Então, eu vou ter o tempo de reação mental que vai para o físico. E essa integração vai ser muito mais fácil. E vaquejadas, mais uma vez, são vários e vários pontos. Então, quanto mais e mais eu dominar esses diversos pontos, eu fazer com consciência, depois eu integrar todos esses pontos junto à carreira, e aí vai ser muito mais fácil integrar depois que você dominar. No geral, você vai evoluir cada pedacinho, cada fundamento que é necessário para você derrubar um boi. Então, essa é a lógica, essa é, sem dúvida nenhuma, a necessidade de a gente treinar, né, e melhorar esse tempo de reação, porque, cara, é menos de um segundo para levar um zero. Menos de um segundo. E se eu não treinar esse tempo de reação, principalmente para esteira. Tempo de reação, o cara pode dizer, eu sou esteira e talvez o esteira não precisa reagir muito rápido. Cara, o esteira tem que reagir super rápido, velho. O esteira tem que tomar uma decisão muito rápido. Um esteira é bom. Por exemplo, bora botar uma situação aqui da necessidade de tempo de reação no esteira. O cara saiu um boi errado e por exemplo, o vaqueiro se perdeu com o cavalo e o esteira tá lá. O esteira não deveria botar o boi. Ele tem que estar ligado no boi, tem que estar ligado às vezes no vaqueiro, que bora dizer que por alguma situação o cavalo deu brabo, tem cavalo que dá muito brabo, que fica super nervoso durante uma balançada de boi. E aí? Será que o cara tem que botar? Não. Então, cara, o esteira principalmente tem que ter um tempo de reação muito rápido na vaquejada. E tem muitas situações que o cara tem que decorar e saber reagir em esteira, né? Então, um esteira, eu recomendo sim o cara começar como esteira, eu acho que é muito mais fácil. Vai dar muita oportunidade a ele. Mas o esteira mesmo também precisa de muito tempo de reação rápido. E pro cara de puxar também, né? É um segundo que ele decide tirar ou não o boi, ou soltar o cavalo, que pode ser valer o boi ou zero, né? Então é isso.
Se alguém tem alguma dúvida do que eu falei, ou vocês queriam esclarecer, e até para resumir, eu aprendi isso com a minha preparadora mental, e eu estou fazendo isso com minhas análises, acho que eu vou fazer isso agora nos vídeos também. Porque às vezes a nossa memória não funciona tão bem. Então, fazer um resumo geral do que a gente viu hoje. A gente falou de um fator que a maioria das pessoas desprezam e esquecem na vaquejada, que é o quê? Vaquejada tem diversas situações e é um esporte com uma velocidade muito rápida e cheia de detalhe. Então, se tem muitos atos, muitas coisas para fazer num curto espaço de tempo, a vaquejada, uma corrida de boi pode ser muito ligeira, eu tenho sim que estar antenado e saber tudo o que eu devo fazer, lógico, mas eu devo reagir para tudo isso de forma muito rápida. E aqui a gente definiu o que era tempo de reação, o que era reflexo, e o tempo de reação, porque ele é importante, primeiro que ele pode ser treinado. Então eu posso, sim, criar esses caminhos de cognição, e eu posso treinar, eu posso melhorar meu tempo de reação. O reflexo é algo involuntário, a gente já deu o exemplo para diferenciar entre os dois, que é, às vezes, você bate um pouquinho debaixo do joelho lá, você vai dar um kickzinho, você vai chutar a sua perna. Isso é um reflexo, é algo que não vai nem no nossa mente lá e você já responde para isso. Então, o tempo de reação não é treinável, é voluntário, passa por aqui, vai para o seu corpo, aqui é o, bora dizer assim, nosso tempo de reação mental, vai para o nosso corpo, que é a nossa resposta. Então, ele pode ser treinado, e a gente precisa dele na vaquejada. Precisa dele por causa da velocidade e a gente sabe que minha frase, né, que o zero está nos detalhes, a vaquejada tem muito detalhe. Tem várias formas de você treinar isso. Uma das formas de você treinar são exercícios cognitivos, tem até, às vezes eu não gosto de jogo, mas jogo sim pode nos ajudar, né, a fazer, a treinar, a ter respostas mais rápidas no geral, mas para mim, o que mais funciona, eu acho, e principalmente para vaquejado, é a gente criar hábitos. E o que seria hábitos é a gente ter um gatilho, um pontapé para fazer uma coisa. Esses gatilhos ou pontapés podem ser, vou dizer assim, situações. Então, se isso acontecer, eu faço isso. Então, o gatilho é aquela tal situação acontecer. E por que o hábito? Porque quando você tem um hábito, você reage muito mais rápido. O hábito é algo automático. E aí, se eu criar hábito, eu vou reagir para aquele negócio de forma automática e muito mais rápido. Uma das pessoas mais erram é as pessoas que querem treinar ou fazer coisas para vaquejada de forma super acelerada. E aí, elas tendem a não conseguir refazer aquilo que elas estão treinando. Porque elas não criam consciência, elas não criam os caminhos necessários para esse tempo, para quando uma coisa acontecer, ela saber como responder com o seu corpo. Então, elas fazem, se elas forem treinar alguma coisa vaquejada, treinam um movimento super rápido, e isso nunca é associado na mente dela, ou ela não é criada esse hábito, esse caminho, para que tal gatilho ou tal situação seja respondida de uma certa forma. E para que eu tenha, vou dizer assim, que eu faça esses treinos, eu faça essas coisas de forma lenta, vem aí a necessidade da gente ter treinamentos alternativos. Por quê? Os treinamentos alternativos provavelmente vai ser num ambiente muito mais fácil de replicar. Então, se você quer treinar, ou você quer fazer alguma coisa, dificilmente você vai fazer isso sempre, vou dizer assim, num negócio real. Então, se você quer, às vezes, treinar alguma movimentação, alguma coisa vaquejada, é muito difícil que você consiga essa maior repetição se você está só correndo o boi. E aí vem esses treinos alternativos, que faz com que proporcione a gente essa possibilidade da gente repetir cada vez mais. E aí a gente pode fazer também de forma lenta, criar esses caminhos entre a nossa mente e o nosso corpo para reagir para essas diversas situações. E treinamento alternativo, tem vários, talvez, não sei se você me conhece ou não, mas durante o meu conteúdo eu já mostrei diversos que vocês podem, de certa forma,
e aplicando para melhorar cada pontinho da vaquejada. E é isso. No mais, se não tiver nenhuma pergunta, essa é a live de hoje. Acho que não tem nenhuma pergunta. Bom, para quem ficou desde o começo, acho que foi bom. Esse foi o resumo que eu dei. É muito importante a gente resumir o que a gente viu, também que a gente fixar a nossa mente, às vezes não é tão boa nessa questão de memorização. Então é isso. Amanhã, pessoal, eu acredito que eu vou fazer a live mais cedo. Provavelmente eu vou fazer a live, quero fazer a live de meio-dia. Bora tentar. Às vezes eu acho que de 7 horas até foi um horário cedo, as pessoas não podem participar. Mas bora ver. Amanhã acho que eu vou fazer a live de meio-dia, eu vou soltar o conteúdo, o tema para vocês. Ou talvez eu faça perguntas e respostas. E para quem não se inscreveu ainda na jornada 2 em 6, tem um evento super importante. Vai acontecer, vai começar segunda-feira. São 3 aulas super especiais. Se você é vaqueiro aspirante e você realmente quer aumentar os seus ganhos, você quer chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas, não deixe de se inscrever na jornada 2 em 6. Mais uma vez eu vou colocar aqui o link para vocês. Quem está aí no YouTube, para quem está no Instagram, o link está na minha bio. Se inscreva, são aulas especiais. Quem participou dos outros eventos sabem como é. Vai ter uma comunidade, vai ter conteúdo exclusivo para quem participar lá. Conteúdos que não estão disponíveis nem no meu YouTube, nem no meu Instagram. Então, clica lá, se inscreve. E aí, Cris, cara, quanto tempo? Jordão, me manda o DM. Eu mando sim. Se inscreve, cara, se inscreve na Jornada 2 de 6, Jordão. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Toda vez eu esqueço de postar aqui, mas na outra vez o feedback foi muito bom. É um conteúdo realmente exclusivo, que tem coisas que você vai ver e você não vai desver lá, sobre vaquejada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até amanhã, provavelmente, no novo horário. Bora fazer aos meio-dia, falar com vocês mais sobre vaquejada, levar vocês a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Isso, muito obrigado e até amanhã.